Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Essa série de mensagens que nós iniciamos na semana passada tem como objetivo justamente trabalhar com o credo apostólico, que é uma herança de fé para nós, uma herança teológica para a igreja. Desde cedo, o credo apostólico foi usado como uma espécie de profissão de fé na hora do batismo. Então, a semelhança do que a gente faz muitas vezes na igreja, quando alguém vai ser batizado, nós perguntamos: você crê que Deus é o Deus Pai Todo-Poderoso? E a pessoa fala: creio. Você crê que Jesus Cristo é o seu único Filho? E a pessoa fala: creio. Ou seja, o credo apostólico é uma profissão de fé aberta para a igreja. O credo apostólico não é uma reza, o credo apostólico não é uma oração repetitiva. O credo apostólico é, sim, um símbolo da nossa fé, um símbolo da nossa herança. Mas quando nós pensamos em credo apostólico, o que vem na nossa cabeça é que talvez foi algum apóstolo que escreveu, né? Porque o nome credo apostólico. Só que não foi nenhum apóstolo que escreveu. O termo credo apostólico surgiu justamente porque é uma espécie de compêndio, uma espécie de resumo daquilo que justamente os apóstolos ensinaram, daquilo que justamente os apóstolos mostraram para nós através da Escritura sobre as doutrinas presentes na Bíblia Sagrada. Em um período onde a cristologia, a doutrina de Cristo estava em ameaça, muitas pessoas duvidando da divindade de Jesus, ou muitas pessoas talvez colocando em dúvidas até a própria humanidade de Jesus também, nós vemos, queridos, que o credo apostólico de fato veio a calhar, veio no período bom. Está funcionando não? Ei, som. Enxando? Ah, tá. Tá ótimo, sem problema. Nós vimos que o credo apostólico vem no período bom justamente para condensar aquilo que nós cremos sobre o Pai, aquilo que nós cremos sobre o Filho e aquilo que nós também cremos sobre a pessoa do Espírito Santo. Na semana passada nós vimos que nós cremos em Deus Pai. Deus é o nosso Pai, que não nos abandona, não nos deixa, que segura nossa mão, que nos corrige, que nos orienta, mas é o nosso Pai. Hoje veremos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 139, que é um salmo que condensa bastante essa doutrina de Deus como sendo o Todo-Poderoso. Salmo 139. Hoje, graças a Deus, não estou rouco igual na semana passada. Glória a Deus por isso. Salmo 139, que nos diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as Tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, esse texto é fabuloso. É um texto espetacular. E o motivo de eu ter escolhido esse texto para falar do Deus Todo-Poderoso é porque nesse salmo nós vemos 3 atributos incomunicáveis de Deus. Atributos comunicáveis são aqueles que Deus, por graça e por misericórdia, comunicou a nós. Por exemplo, Deus é amor. Nós também amamos. Deus é misericórdia. Nós também podemos agir com misericórdia. São atributos comunicáveis. Os atributos incomunicáveis são aqueles que pertencem somente a Deus e que de maneira nenhuma nós podemos ter acesso, ou nós podemos fazer. E nesse salmo tem 3 deles. Esse salmo nos mostra que Deus é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder, como diz, todo-poderoso. Mas esse salmo também nos mostra que Deus é onisciente, ou seja, Deus sabe de todas as coisas. E esse salmo também nos mostra que Deus é onipresente, ou seja, Deus consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. No momento que você está aqui nessa noite, você não está na sua casa, e graças a Deus por isso, você está aqui e não está na sua casa. Mas Deus está aqui agora, Deus está na sua casa, Deus está lá no Japão, Deus está na China, Deus está do Oiapoque ao Chuí do Brasil, Deus está em todos os lugares, porque Deus, Ele é onipresente. Então eu gostaria de, nesse salmo, elencar esses 3 atributos de Deus: onisciência, onipresença e onipotência. Em primeiro lugar, quero falar sobre a onisciência de Deus. Quero reler com vocês do versículo 1 até o versículo 6. Eu gosto de reler o texto algumas vezes, justamente que a parte inerrante do sermão é a leitura do texto. O pregador, quando fala, já erra. A Bíblia é perfeita. Amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Então o salmo começa no versículo 1 falando: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sondar é olhar o interior. Sondar é olhar o coração. Sondar é olhar aquilo que ninguém consegue ver. Nesse momento, enquanto eu estou pregando, você está tendo uma série de pensamentos. Talvez você está pensando na segunda-feira. Talvez você está pensando em alguma coisa que aconteceu com você durante o dia. Talvez você está pensando em várias coisas. Talvez você está se esforçando em ter atenção. É normal, numa era digital de tantas distrações, é normal muitas vezes a nossa mente devagar. Só que eu não consigo saber o que você está pensando. E você não consegue saber o que eu estou pensando. Mas Deus sonda o nosso coração e a nossa mente de maneira que Ele conhece cada uma das nossas intenções. O texto ainda fala que Deus sabe quando nos assentamos e quando nos levantamos, e de longe penetra os nossos pensamentos. Deus sabe quando eu me levanto para fazer alguma coisa, Deus sabe quando eu me assento para fazer alguma coisa. Talvez quando eu estou distante, você não consegue visualizar e saber aquilo que eu estou fazendo, mas Deus, por ser onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem conhecimento sobre todas as coisas. O texto ainda fala que Ele esquadrinha o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Deus sabe, querido, por onde você anda. Deus sabe por onde eu ando. Deus sabe se os meus caminhos estão sendo bons. Deus sabe se os meus caminhos estão sendo ruins. Deus sabe tudo aquilo que se passa comigo, porque Deus é onisciente. Nada pode ficar escondido aos olhos de Deus, seja para Ele visualizar o bem que fazemos ou o mal que temos feito.
Deus é onisciente. E ao mesmo tempo, queridos, que isso traz uma espécie de temor ao nosso coração, porque nós sabemos que não podemos fazer nada de errado, que Deus está vendo, também nos traz um conforto em saber que todos os males que acontecem nas nossas vidas, todas as frustrações e problemas, Deus também sabe, e Deus também está zelando, Deus também está cuidando. Deus é onisciente, queridos. Ele sabe tudo aquilo que se passa conosco. Ele sabe, inclusive, a nossa oração antes mesmo de fazermos oração. Ainda a palavra não chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Esse texto, claro, que não pode ser uma desculpa para a gente ter preguiça de orar, né? Deus já sabe. Já sabe o que eu vou falar, então não precisa orar. Não, Deus, como um bom pai, que nós temos visto aqui, Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer se relacionar conosco. Mas é bem verdade que antes da gente proferir a palavra, Deus já conhece os nossos pensamentos, Deus já sabe aquilo que nós vamos falar, queridos. Porque Deus, Ele é onisciente. De maneira que esse conhecimento é maravilhoso demais para nós. É tão elevado que nós não podemos atingir. Então, o primeiro atributo de Deus, o Deus Todo-Poderoso, trabalhado aqui nesse salmo, é que Deus, Ele é onisciente. Mas olha comigo o versículo 7 até o versículo 12, que vai trabalhar com outro atributo incomunicável de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O segundo atributo presente no texto, o atributo de Deus presente no texto, é que Deus é onipresente. Deus é onipresente. De maneira, queridos, de maneira que o salmista fala: para onde eu vou me ausentar do teu espírito? Para onde eu vou fugir da tua face? Nós não podemos fugir da face do olhar de Deus em absolutamente lugar nenhum e de forma nenhuma. Eu sei que você talvez pode estar pensando, mas o texto está falando de Deus Pai, como é que aqui está dizendo do Espírito? Queridos, a Trindade não trabalha separada. A Trindade também pode ser chamada de triunidade. Tudo que o Pai faz, o Filho também pode fazer, o Espírito também pode fazer. Então, se Deus é o Pai Todo-Poderoso, Jesus também é o Filho Todo-Poderoso e o Espírito Santo também é Todo-Poderoso. Por isso que o texto aqui fala também do Espírito, porque Deus age através da instrumentalidade do Espírito. De maneira que o texto nos mostra que nós não podemos fugir, nos ausentar da face de Deus, da presença de Deus. Ainda que nós subamos aos céus, Deus vai estar lá. Ainda que façamos a nossa cama no mais profundo abismo, Deus está lá também. Ou seja, nós podemos subir no monte mais alto, lá no Monte Everest, com ar bem rarefeito, Deus está lá. Nós podemos pegar o submarino, não aquele pessoal lá que vê o Titanic, né? Uma coisa mais segura. E lá no profundo abismo, num local talvez mais fundo da terra, Deus estará lá também. Nós podemos pegar um ônibus e ir para Belo Horizonte, brincando, Red. Deus vai estar lá também. Não tem como, queridos, nos ausentar da face do Deus Todo-Poderoso. Deus é o nosso Deus e é o Deus Todo-Poderoso. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Eu posso acordar de madrugada, pegar um navio, como nós vimos hoje aqui na escola dominical, história de Jonas. Deus vai estar lá guiando tudo. Deus vai estar lá conduzindo a história. Deus vai estar lá cuidando e direcionando a minha e a sua vida. Não importa, queridos, o que façamos ou onde estejamos, além de Deus saber, Deus também está presente. Isso, da mesma forma, nos traz dois sentimentos: temor, porque na hora que a gente vai fazer uma coisa errada, Deus está ali. Mas na hora que a gente se sente desamparado, Deus não deixou de estar ali, Ele está ali estendendo a mão para a gente também. Porque Ele é o Deus
onipresente. Em terceiro lugar, versículo 13 até o versículo 18, nos diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Deus também é onipotente. Observe comigo, queridos, que o texto nos mostra a onipotência e o poder de Deus expresso na maneira como ele gera a vida. Os cientistas podem pegar um espermatozoide e um óvulo, pode pegar elementos dessas células, juntar e fazer uma vida sair dali. Mas eles não podem dar o sopro de vida, eles não podem criar, como diz a teologia, ex nihilo, do nada. Eu não vou adiantar muito essa parte da criação, porque na semana que vem veremos que o nosso Deus é o Deus criador. Mas, queridos, o homem pode pegar o vidro, pegar a matéria-prima e fazer, pegar a matéria-prima e fazer aqui esse vidro desse púlpito. O homem pode cortar uma árvore e ele pode fazer o banco, mas o homem não pode dizer haja e as coisas acontecerem. Só quem pode fazer isso é o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. Nós, seres humanos, não sabemos nem ao menos o que vai acontecer amanhã. E por isso que a ansiedade é uma coisa tão terrível, porque a gente se preocupa com coisa que nem existe. A gente fica ansioso com alguma coisa que nem aconteceu, e na maioria das vezes nem acontece. Não é verdade? Mas, queridos, o texto que nos fala, o texto que nos mostra que Deus já tem os nossos dias contados no seu livro, desde toda a eternidade. Os teus olhos me viram a substância uniforme, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Não é uma parcelinha. Deus não escreveu um pedaço e falou bem assim: o restante está com vocês. Todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ou seja, antes de eu e você nascer, Deus já estava com os nossos dias contados e determinados. Só o Deus Todo-Poderoso, Onipotente pode fazer isso. Eu não posso, você não pode. O homem que se diz mais poderoso na terra não pode, mas Deus pode, porque Ele é onipotente, todo-poderoso. Ele é aquele, irmão, que pode fazer o cego enxergar. Ele é aquele que pode fazer o surdo ouvir. Ele é aquele que pode fazer o coxo voltar a andar, porque Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é aquele que pode fazer milagres acontecerem, mas Ele é aquele também que no seu poder soberano pode também agir nas coisas ordinárias da vida. Quando eu digo ordinária, no sentido comum da vida. Porque Deus é o Deus onipotente. Deus é o Deus todo-poderoso. Então o texto nos mostra que Deus é onisciente, versículo 1 até versículo 6. Que Deus é onipresente, versículo 7 até o versículo 12. E do versículo 13 até o 18, que Deus é onipotente. Para concluir, queridos, eu gostaria de trazer 3 aplicações para as nossas vidas, baseado nos atributos de Deus. Então, o crente, diante desses atributos divinos, ele tem 3 reações, tem até mais, mas eu gostaria de trazer 3 reações que nós devemos ter diante desses atributos incomunicáveis de Deus: a sua onipresença, a sua onisciência e a sua onipotência. A primeira reação, irmãos, está no versículo 6, no versículo 17 e no versículo 18. Primeiro, versículo 6, ele fala: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Versículo 17 e 18: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Ou seja, queridos, a primeira reação do crente diante dos atributos de Deus é ficar maravilhado.
é ficar extasiado. Irmãos, nós somos tão limitados, nós somos tão pequenos, mas quando nós vemos que Deus é onipresente, quando nós vemos que Deus é onisciente, quando nós vemos que Deus é onipresente, que Deus faz todas as coisas como lhe agrada, e sabe de tudo, e pode estar em todos os lugares, a nossa reação é ficar maravilhados. Irmãos, nós como crentes somos chamados a desbanalizar o banal. Sabe o que significa? Que muitas vezes a gente acostuma com a nossa vida religiosa e a gente deixa de ficar maravilhado diante da beleza e da grandeza de Deus. Deus nos chama a desbanalizar aquilo que nós um dia banalizamos, aquilo que nós um dia normalizamos. Deus nos convida a que nós fiquemos mais uma vez maravilhados diante do seu poder e majestade. Que temamos o seu nome, que não vejamos a Deus apenas como um acesso religioso seco, apenas como uma filosofia, apenas como um conceito, mas como um Deus vivo e verdadeiro, um Deus todo-poderoso, que fiquemos maravilhados diante do nosso Deus. Deus nos convida nessa noite a olhar para a beleza dele, dos seus atributos presentes nesse salmo e nos maravilhar diante da sua grandeza. Então a primeira reação do crente é ficar maravilhado. A segunda reação, queridos, é pedir para Deus sondar o seu coração. Olha o versículo 23 e 24 mais uma vez. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Isaías, diante da visão de Deus assentado no seu trono, e os serafins falando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda aquela maravilha, Isaías fala, ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Diante da majestade de Deus, diante da maravilha de Deus, a nossa reação, a minha e a sua reação tem que ser, Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, vê se eu estou bem. Porque a tendência humana, irmãos, é achar que está tudo certo. A tendência nossa é achar que nós não somos pecadores. Já viu pessoas que ficam ofendidas quando a gente confronta o pecado delas? Ou quando a gente muitas vezes fica ofendido quando confrontam o nosso pecado? Porque para nós somos bons, mas diante da grandeza e majestade de Deus, a nossa reação tem que ser dobrar os nossos joelhos e falar, Deus, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Sonda a minha vida, Senhor. Vá no mais profundo do meu peito. Revela idolatrias do meu coração que nem eu estou enxergando. Revela ídolos que surgiram na minha alma que eu não estou conseguindo perceber. Mas o Senhor sabe, Senhor, revela isso a mim. Sonda o meu coração. Em terceiro lugar, ele pede para o seu coração ser sondado. Mas também pede para Deus o guiá-lo pelos caminhos eternos. O crente quer andar certo. Ele pede para Deus sondar o seu coração, porque ele quer andar corretamente. Diante da santidade de Deus, Deus sendo nosso Pai, nós sendo seus filhos, o que nós queremos, Deus, nós almejamos que o Senhor nos guie pelos caminhos eternos. O crente precisa ficar maravilhado diante dessa maravilha, pedir a Deus para olhar dentro do seu coração, o revelar áreas em que ele precisa ser tratado, áreas em que ele precisa ser mudado, e o conduzi-lo ao caminho correto, ao caminho eterno. Queridos, que nessa noite, que essa palavra possa alcançar o seu coração, que essa palavra possa falar ao seu coração. Talvez você daqui nessa noite, você perdeu a maravilha de Deus. Talvez você daqui nessa noite, você perdeu o encanto por Deus. Você perdeu o encanto pelas coisas de Deus. Você perdeu o encanto pela igreja, pelo culto, pela maravilha que é servir ao Senhor. Mas, queridos, tem jeito. Peça para Deus sondar o seu coração. Peça para Deus te conduzir pelos caminhos eternos. Peça para Deus mudar a sua vida. Se lance aos pés da cruz para Ele mudar a sua vida, o seu coração, para que você volte a andar pelos caminhos retos, pelos caminhos que agradam ao coração do Pai. Ou talvez você está aqui nessa noite e ainda não confessou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador.
É a noite que Deus talvez preparou para você confessar a Ele e falar: Deus, eu quero servi-lo de verdade. Não apenas de maneira religiosa, não apenas ir na igreja, mas servir de verdade. Te convido a se colocar de pé. Vamos orar mais uma vez.